O homem de Deus e a mulher de Deus. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, Severiano falando aqui. E eu estava aqui fazendo o meu devocional, eu estou lendo um livro, por sinal muito bom. Você não vai entender aqui o título do livro, porque está ao contrário, a minha câmera é frontal, você não vai entender. Mas o título do livro é O Comportamento do Crente, de Morris Williams. Livro muito bom, por sinal, baseado nas cartas de Paulo aos Coríntios. E eu estava pensando justamente sobre o comportamento do cristão. Como identificarmos o verdadeiro cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus. Lembrando sempre que esse vídeo não é para julgar. Não estou aqui, ninguém me colocou como juiz, ninguém me instituiu como juiz da vida de ninguém. E muito menos condenar. Impossível de fazer isso, tá? Mas a ferramenta principal do nosso canal é essa aqui, ó, a Palavra de Deus, a Bíblia. Tudo que dissermos aqui vai ser pautado dentro da Palavra de Deus. Eu quero usar os mesmos argumentos que Jesus usou, que é o nosso mestre por excelência. Como identificar o verdadeiro cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus? Primeira coisa que eu quero dizer, uma coisa que eu tenho aprendido, que nós não devemos julgar ninguém. Primeiro julgar, né? Quem somos nós para julgar? Mas muitas vezes comparamos. Temos o hábito de dizer, fulano é um homem de Deus, fulano é a mulher de Deus. Mas de que maneira nós fazemos isso? Quais os parâmetros que nós devemos usar para isso? Primeiramente, que nós não devemos julgar a aparência. Né? Nós não devemos julgar a aparência. Bom, mas Jesus, ele nos diz o seguinte, em Lucas capítulo 7, versículo 43, diz o seguinte, porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus é reconhecido não pela sua aparência, ou por aquilo que ele aparenta ser, mas pelo resultado daquilo que ele faz. Os frutos, ou até mesmo daquilo que ele é. O importante é sempre olhar para os frutos. Quer identificar um homem de Deus, uma mulher de Deus, você deve olhar para os frutos. Porque a árvore ela não é conhecida pelo tronco, nem pelas suas folhas, mas sim pelos seus frutos. Amém? Então, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira do seu coração. Bom, querido, lá em Marcos 11, capítulo 11, eu quero usar aqui os textos bíblicos, tá? Marcos 11, versículo 12. Marcos 11, versículo 12, nos diz o seguinte. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Seria normal, né, entre aspas, algumas figueiras dar frutos antes da época. E muitas davam alguns figos. Jesus esperava ter achado ali alguns figos, mesmo que pequenos, mas já começar, porque ela estava pronta para dar figos, mas ainda não tinha figos. Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela aparentava dar figos, mas não tinha. Quando ele chegou lá só tinha folhas, só tinha aparência. Mas nós sabemos que Jesus usou isso de forma didática, justamente para ensinar os discípulos. Nós não devemos julgar alguém pela aparência, mas sim pelos seus frutos. Muitas pessoas confundem dons com vida. Uma coisa que nós devemos diferenciar. Os dons são ferramentas dadas pelo Espírito, né, para o trabalho. Os dons são ferramentas para o trabalho. Os dons não foram dados para sermos reconhecidos por eles. Né? Muitas vezes nós julgamos alguém ser homem de Deus, mulher de Deus, pelos dons. Mas os dons são ferramentas para o trabalho. É necessário para que a obra de Deus cresça, que seja dada aos dons. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8, nos diz o seguinte.
Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. O reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Uma outra coisa que nós devemos aprender, queridos, é que nós não estamos sozinhos. Que sempre tem alguém nos observando. E que se nós vivermos de aparência, logo isso vai cair por terra. Esse homem sempre passava por essa mulher, o Eliseu, o profeta Eliseu sempre passava por essa mulher, seu marido. E ela observava a vida dele, a condução dele, de que maneira ele se comportava. Até chegar um dia que aquela mulher, ela comenta com o marido dela: tenho observado, olha só, tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Veja que não foi uma nem duas vezes que aquela mulher esperou, ela não foi precipitada. Ela observou o caráter, a índole daquele homem que passava por ela, segundo ela diz. Este homem. Então, queridos, sempre vai ter alguém nos observando. E nós não devemos julgar pela aparência, mas sim pelos frutos. Para Eliseu ser reconhecido como um santo homem de Deus, de certa maneira, ele estava gerando frutos, né? Então, nós não devemos julgar ninguém pela capa. Nós devemos viver, e nós também não devemos viver de capas e nem de máscaras. Por que eu estou falando isso? Não estou falando isso de alguém específico, não, queridos, não é isso. Não estou falando de ninguém específico, porque isso serve até mesmo para mim. Eu sei que tem pessoas que observam as nossas vidas, os nossos familiares, as pessoas que congregam conosco na igreja, né? Os nossos vizinhos na nossa rua. Elas conhecem as nossas condutas. Nós não devemos viver de aparência. Não adianta as folhas estarem bonitas e os frutos serem maus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus ele dá um alerta. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Olha, Jesus está falando mais uma vez de aparência. Mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos conhecereis, ou os conhecereis. Então, mais uma vez, Jesus nos dá indício aí que nós não devemos julgar ninguém pela aparência, e sim pelos frutos. E eu quero terminar esse vídeo fazendo um questionamento para você. Que árvore você tem sido? Os teus frutos são bons, são maus? A tua aparência é bonita ou é boa? Vou simplificar, melhorar esse negócio. Você é uma árvore bonita ou você é uma árvore boa? Né? Não adianta nada ser uma árvore bonita e não dar frutos. Não é isso, querido? Para que não sejamos cortados, né? Para que não sejamos cortados e lançados no fogo. A árvore que der bom fruto, o lavrador vai vir, vai limpar os seus ramos para que ela dê mais frutos. Mas se ela não der frutos, ele cortará e lançará no fogo. Tá? Isso serve para a minha vida. É um grande aprendizado para a minha vida. E espero que seja para a tua também. Então o homem de Deus ele não é reconhecido segundo a sua aparência, mas segundo os seus frutos. Tá? De que maneira essa pessoa tem se comportado? Ela tem dado os frutos bons ou frutos maus? Tá bom? Lembrando mais uma vez, não é julgando nem condenando ninguém. Porque o próprio Jesus falou, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Então que seja um grande aprendizado para as nossas vidas. Sejamos verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Para que alguém olhe para nós, olhe para mim, olhe para você e diz, ali
eu vejo que é um santo, um homem de Deus. Ali é uma santa mulher de Deus. Amém, querido? Que você possa viver plenamente a palavra de Deus. Que possamos sempre refletir o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas, das nossas vidas para as vidas das demais pessoas. Que você seja uma bênção na obra de Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. A paz do Senhor.